quero mostrar para vocês, já no contexto do oscilador harmônico, a utilidade da nossa notação complexa, tá? Que está aqui. Tá bom? Então, o que a gente vai considerar? A gente vai considerar dois movimentos harmônicos simples e a gente vai considerar qual seria a resultante da soma ou superposição desses movimentos harmônicos simples. Nós vimos como a gente tem uma equação diferencial ordinária linear, bom, de segunda ordem, linear, com coeficientes constantes, homogênea, a gente viu que se x1 e x2 são soluções, então ax1 mais bx2 é solução, né? Chama-se princípio de superposição. A equação é linear, então qualquer combinação linear de soluções continua sendo solução da equação. Bom, tá bom. Então digamos que eu tenha x1 igual a A1 cosseno de ômega t mais φ1, x2 igual a A2 cosseno de ômega t mais φ2, ou seja, eu considero dois movimentos harmônicos simples de mesma frequência e na mesma direção x. E eu quero saber quanto vale x igual a x1 mais x2. Certo? Essa é a pergunta. É possível realizar isso fisicamente? Bom, para osciladores harmônicos não é muito simples. Tá? Tá bom, não tinha intenção de fazer trocadilho. Para ondas, algo que a gente vai ver um pouquinho mais para frente aqui, é bem mais razoável imaginar duas ondas se propagando e fazer a superposição de duas ondas que se propagam na mesma direção e no mesmo sentido. Gerar isso com luz, por exemplo, é muito simples. Tá? A gente posso até trazer um exemplo para vocês quando chegar a hora. Tá bom. Uma maneira de fazer isso, né, tentar somar isso na marra, não é tão tranquilo assim, né? Mas uma maneira de fazer isso é olhar e dizer, bom, isso aqui não é a projeção de um movimento circular uniforme, isso aqui não é a projeção de um movimento circular uniforme, então vamos tentar entender essas projeções. Digamos que isso aqui seja x1, então o comprimento aqui é A1, digamos que isso aqui seja x2. Então, a projeção, essa projeção é x1, essa projeção é x2. Como é que eu construiria x1 mais x2? Ora, se eu olhar para isso aqui parece dois vetores, né? Dois vetores que estão girando com velocidade angular ômega, descrevendo movimentos circulares uniformes. Ora, a soma dessas coisas, se eu somar os vetores, a projeção ao longo do eixo x da soma dos vetores vai ser a soma das projeções, não é? Então eu posso olhar para isso e dizer, o jeito de resolver isso aqui é assim, né? A gente faz a soma, isso aqui deve ser esse vetor aqui, comprimento A, está aqui a projeção, x1 mais x2. O que eu preciso fazer? Eu preciso achar quanto vale A, eu preciso achar quanto vale, né, este ângulo aqui. Certo? É uma trigonometriazinha delicada, né? Tem que usar a lei dos cossenos, etc. Tem que olhar direitinho, né, usar todos os triângulos que aparecem aí para fazer essa trigonometria. Se a gente usar notação complexa, isso sai em duas linhas. 3, talvez. Como é que a gente vai fazer isso, então? E tudo algébrico.
A gente não vai ter que pensar em absolutamente nenhuma geometria para fazer isso. Então, como é que a gente pode fazer isso? Digamos que x1 seja a parte real de um número complexo Z1. x2 seja a parte real de um número complexo Z2. Ora, x1 mais x2 é real de Z1 mais real de Z2, ou, se quiser, é a parte real do número complexo que é a soma de Z1 com Z2. Ah, então eu posso simplesmente passar a notação complexa, fazer a soma dos números complexos e aí pegar a parte real no final. Então, isso significa que Z1, vamos olhar a expressão, A1 cosseno de ômega t mais φ1. Então Z1, A1 é elevado a I, ômega t mais φ1. Z2, A2 é elevado a I, ômega t mais φ2. Se eu somar os dois, Z, A1 é elevado a I, ômega t mais φ1, mais A2 é elevado a I, ômega t mais φ2. E o que eu vou fazer aqui é que eu vou colocar E elevado a I, ômega t mais φ1 em evidência. Então, isso aqui vai ser E elevado a I, ômega t mais φ1, que multiplica A1 mais A2, E elevado a I, φ2 menos φ1. Estão de acordo com isso? Vejam só. A gente obtém imediatamente dessa expressão isso aqui, a gente já sabe o que é. Cosseno ômega t mais φ1 mais I seno de ômega t mais φ1. Isso aqui, onde é que está a dependência temporal aqui dentro? Qual é a dependência temporal? Ótima resposta. Nenhuma. Certo? Bom, então isso é uma constante. Não tem dependência temporal. É uma constante complexa. Eu vou dizer que isto aqui é um certo A é elevado a I beta. Então eu posso reescrever Z como A é elevado a I beta é elevado a I ômega t mais φ1. Ou, se quiserem, A é elevado a I ômega t mais φ1 mais beta. Então, primeiro, eu já sei como é que é a solução disso. Né? X de t vai ser um movimento harmônico simples, né? Com amplitude A, porque x de t vai ser A cosseno ômega t mais φ1 mais beta. Então, vai ter amplitude A e vai ter fase φ1 mais beta. Certo? Bom, ótimo. Só que eu não sei ainda quanto vale A e eu não sei quanto vale beta. Mas é fácil determinar tanto A quanto beta. Vamos começar determinando A. A é elevado a I beta igual a A1 mais A2 é elevado a I φ2 menos φ1. Como é que eu determino A? Ora, são dois números complexos. Os módulos desses números complexos têm que ser iguais. Então, se eu multiplicar este pelo complexo conjugado, esse pelo complexo conjugado, o que eu vou obter? A ao quadrado, do lado esquerdo. A é elevado a I beta vezes A é elevado a menos I beta, é A ao quadrado. Do lado direito, eu obtenho, vamos lá, A1 ao quadrado, A2 vezes A2 é elevado a I φ2 menos φ1 vezes A2 é elevado a menos I φ2 menos φ1, vai dar mais A2 ao quadrado,
mais os termos cruzados, A1 vezes A2 é elevado a menos I φ2 menos φ1. A2 é elevado a I φ2 menos φ1 vezes A1, certo? Então, isso aqui vai ser A1, A2, vezes é elevado a I φ2 menos φ1, mais é elevado a menos I φ2 menos φ1. Estão de acordo com isso? Ora, o que é esse termo entre colchetes? Oi? Você não multiplicou por A vezes E elevado a menos I beta? Não teria que aparecer do outro lado? Não. A é elevado a I beta vezes A é elevado a menos I beta igual A1 mais A2 é elevado a I φ2 menos φ1 vezes A1 mais A2 é elevado a menos I φ2 menos φ1. Número vezes o complexo conjugado dele igual número vezes o complexo conjugado dele. Certo? Z1 igual a Z2. Z1 conjugado igual a Z2 conjugado. Foi isso que a gente fez. Certo? Então, ao fazer isso, o beta vai embora. O que é esse termo aqui? É elevado a I vezes fase, mais é elevado a menos I vezes fase. 2 vezes o cosseno dessa fase. Então, isso aqui, A ao quadrado, A1 ao quadrado, mais A2 ao quadrado, mais 2 vezes A1, A2, cosseno de φ2 menos φ1. Perfeitamente determinado em relação às variáveis originais. O que a gente observa aqui? Isso aqui pode ir desde mais do que a soma, no fundo, se o cosseno for 1, isso aqui vai dar A1 mais A2 ao quadrado. Se o cosseno for menos 1, isso vai dar A1 menos A2 ao quadrado. Se A1 for igual a A2, isso vai dar 4 vezes cada um deles ao quadrado individualmente, se o cosseno for 1, ou 0, se o cosseno for menos 1. No caso em que A1 for igual a A2. Tá? Isso aqui está limitado. Então, A1 menos A2 ao quadrado vai ser menor ou igual a A ao quadrado, menor ou igual a A1 mais A2 ao quadrado. E o valor vai variar entre esses dois conforme a diferença de fase dos dois osciladores. É um exemplo de interferência, algo que vai ficar muito mais relevante no contexto de ondas. Tá bom. Sabemos então quanto vale A. O que falta agora? Falta determinar beta. Bom, e aqueles de vocês que enxergam muito rapidamente a geometria já veem claramente aí a lei dos cossenos. Bom, e beta? Ora, se a gente voltar para cá, para essa expressão aqui, cadê? Aqui, por exemplo, ou aqui, isso aqui, de novo, é a igualdade entre dois números complexos. A igualdade entre dois números complexos exige que as partes reais sejam iguais, que as partes imaginárias sejam iguais. Bom, se eu olhar para as partes imaginárias aqui, de um lado eu tenho A seno de beta, do outro lado eu tenho A2 seno de φ2 menos φ1. Vocês estão de acordo com isso? Bom, então, imediatamente a gente obtém que seno de beta é igual a A2 sobre A seno
de φ2 menos φ1. Não preciso nem olhar para a parte real. Tá? Só a parte imaginária já nos dá a informação que a gente precisa para achar o valor de beta. Então a gente achou o valor de A, a gente achou o valor de beta, sem precisar fazer nenhum desenho. Certo? Bom, a gente vai utilizar isso mais para frente. Tá bom. Ok. Eu acho que eu vou parar por aqui. Não sei se foi suficiente conteúdo novo para a aula de hoje. Vou parar por aqui e se vocês tiverem perguntas, talvez seja uma melhor maneira de aproveitar.